Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais uma entrevista sobre o aspecto filosófico, religioso, como cada religião ou doutrina lida com a morte em geral e com a doação de corpos para a ciência em particular. Hoje vamos conversar com o professor Daniel Foschetti Gontijo, que é graduado em Psicologia pela Universidade FUMEC e mestre e doutor em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É membro fundador da Associação Brasileira de Psicologia, baseada em evidências, atua como psicólogo em consultório particular na terapia cognitivo-comportamental. Atuou como docente na Faculdade Pitágoras e na PUC Minas, ministrando disciplinas como neuroanatomofisiologia, psicopatologia, bases biológicas do comportamento, análise do comportamento, terapia cognitivo-comportamental e medidas e avaliação em psicologia. Ele pesquisa também as relações entre espiritualidade, ateísmo e saúde mental. Seja bem-vindo, professor Gontijo. Obrigado pela presença. Eu agradeço pelo convite, muito bacana o projeto de vocês, o trabalho que vocês têm feito na discussão desse tema, que é super interessante, e estou aqui para poder fazer qualquer tipo de esclarecimento que esteja ao meu alcance sobre ateísmo e esses assuntos legais. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Aqui comigo no estúdio da TV e da Rádio Câmara, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos Presentes Anatômicos da UFJ. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, TV Câmara, que tem feito uma parceria incrível, muito importante para a gente iniciar esse projeto aqui na nossa comunidade local, no nosso estado. Muito obrigada, Escola de Eficiência Legislativa, Juliano, pela sua representação aqui. A gente precisa entender, né, o que seria as decisões familiares, já que é a família quem é a doadora, né, foi isso que a gente escutou aqui em outras entrevistas. E respeitar as diversas opiniões, né? E então essa série de entrevistas é importante para a gente fazer esse estudo, né? Compreender essas diversas opiniões sobre esse momento tão doloroso que é a morte, né? Então, professor Daniel, muito obrigada pela honra de tê-lo aqui representando o ateísmo. Estou muito curiosa para descobrir, né, como funciona aí essa visão da morte, né, pelo ateísmo. Muito obrigada. Aqui também o coordenador da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, o professor mestre Juliano Vilela, que é graduado em Filosofia. Bem-vindo, professor. Obrigado, Francisco. Obrigado, professora Bárbara Álvaro. Isso. Que é estudante, está conosco aqui hoje pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Muito obrigado. E principalmente ao senhor, professor Daniel, que está conosco, que vai falar da sua visão, né, sobre esse aspecto, né, da morte, da ciência, da doação do corpo para ser estudado pela ciência. Isso é muito importante. E ouvi-lo, né, ouvi-lo é muito interessante porque, além de ser alguém que representa o ateísmo, o senhor também é um cientista, né? Alguém que estuda, que está na área da saúde, da saúde mental, e também um estudioso que faz essa análise, né, entre espiritualidade, ateísmo e saúde mental. E tudo isso eu acredito que vem a agregar ainda mais na discussão que faremos aqui hoje. E também conosco pela primeira vez, como disse o Juliano, o Álvaro Alves de Sá Júnior, que é estudante de medicina da nossa Universidade Federal de Jataí. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu particularmente estou muito entusiasmado com esse projeto. É um tópico, esse tópico de religião, religiosidade, que faz parte, inclusive, da minha iniciação científica. Então, estou muito entusiasmado em poder estar colaborando e aprender um pouco mais com o estudo. Muito bem. Então vamos começar essa nossa conversa com o professor Daniel Gontijo, perguntando o básico, né? Professor Daniel Gontijo, o que é o ateísmo?
Bom, essa pergunta, por mais simples que pareça, gera muitas controvérsias mesmo entre os ateus, porque existem diferentes definições de ateísmo. Alguns autores preferem dizer que o ateu é aquele que não acredita em Deus ou qualquer outro tipo de divindade, ponto final, mas o agnóstico também não acredita em Deus. Ele não tem essa crença de que existam divindades. E aí, como diferenciar o ateu do agnóstico? Por isso eu prefiro os autores que definem ateísmo como a posição de avaliar que a ideia de que Deus existe é falsa. Então é aquele que afirma a inexistência de qualquer tipo de divindade. Então, diante dessa pergunta, aquele que fala, não, Deus ou deuses não existem, esse é o ou a ateia, né? O ateu ou a ateia. Agora é curioso, e eu gosto de complementar isso, porque quase ninguém, pelo menos no meu trabalho de divulgação científica, isso espanta muita gente. Negar a existência de Deus ou deuses não é o mesmo que negar qualquer tipo de experiência sobrenatural. Existem ateus místicos. A gente está até agora começando um projeto para investigar esses ateus que acreditam em reencarnação, por exemplo, em astrologia, em forças do bem e do mal, mas eles se recusam a aceitar a existência de divindades. Eles aceitam o sobrenatural, mas não que exista um criador inteligente, poderoso, que intervém sobre o mundo e tem um interesse especial nos seres humanos. Então existe essa subcategoria de ateus que são esses ateus místicos também. Mas, de uma forma assim mais simples, o ateísmo é a afirmação de que não existe nenhum tipo de divindade. E agora, só para complementar, não é que esse grupo dos ateus místicos seja muito grande, tá, gente? Assim, a maioria dos ateus, ou das pessoas que se colocam como ateias, vão ter essa postura mais cética acerca dessas alegações, dessas ideias de um mundo espiritual, de um mundo sobrenatural. Certo, e o senhor, então, não faz parte desse grupo minoritário de ateus místicos? Não faço não. Eu já tive o meu pezinho no misticismo, em crenças assim, alternativas, né? Eu fui católico até os 15 anos de idade, e aí ali dos 15 anos em diante eu fui abrindo mão de algumas crenças espirituais, religiosas, mas eu tive um período de acreditar em algumas coisas, tipo telepatia, premonição, a existência de um espírito que sai do corpo, porque eu tive várias experiências esquisitas na minha adolescência. E depois da adolescência também eu tive algumas. E isso, inclusive, me empurrou um pouco para a psicologia e para a área da psicologia que estuda um pouco mais isso, que é a psicologia da religião e a psicologia anomalística, para entender se existe um perfil psicológico ou uma explicação, né, científica para essas experiências estranhas que as pessoas relatam por aí. Eu fui encontrando respostas científicas para essas questões que eu tinha e fui me afastando cada vez mais desse conjunto de crenças místicas, sobrenaturais, religiosas. Então hoje eu brinco que eu sou um ateu roxo e um cético de carteirinha. Eu acredito que só existe um mundo natural e eu brinco que, infelizmente, eu gostaria que existisse vida após a morte, né? Eu espero estar errado. Juliano? Professor, é interessante o senhor se colocar dessa forma. Existe também um grupo de pessoas, né, de ateus que seguem aquela tendência mais materialista, especificamente marxista, né, que está ligado à ideia de combater a ideia da religião, né? Não só de negar a existência de Deus, mas de combater a ideia da religião ou da religiosidade, né? Então, o senhor se coloca dessa forma ou gosta da conversa, de conversar com as pessoas, com as religiões e com as igrejas? Converso muito, inclusive no meu canal do YouTube eu recebo padre, pastor, gente de vários tipos de religião. Eu acho muito ruim a intolerância religiosa. Uma coisa, vamos pensar assim, que a gente tem que diferenciar. Uma coisa é a gente questionar as crenças religiosas. Você ter uma análise filosófica, teológica, científica das alegações provenientes da religião. Outra coisa é você maltratar as pessoas por essa diferença religiosa. Aí já é intolerância, já não é uma coisa legal. Então eu odeio esse tipo de postura muito agressiva que vai para o lado pessoal, que tenta menosprezar os outros, que você é burro, que você... Então existe, infelizmente, um movimento, dentro do movimento ateísta, uma parcela de ateus que tem essa postura mais ácida, que leva para o lado pessoal, que eu não gosto disso.
isso. Tal como existe também dentro das religiões essas parcelas que também são mais intolerantes, mais agressivas. E a minha visão não é essa. A minha visão é de que eu não acho que as religiões têm que acabar. Eu não tenho essa visão de que religião é coisa ruim. A religião, como uma instituição feita por seres humanos, pode sim ter seus problemas, e a gente tem evidências. Tem estudos mostrando, por exemplo, que pessoas que pertencem a religiões como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, quanto mais envolvidas com a fé, mais fundamentalistas, mais tendem a ser homofóbicas e também machistas, o que não é uma coisa legal para a sociedade. Agora, quer dizer então que a religião tem que acabar por isso? Não, não tem que acabar por isso, porque existem muitos líderes religiosos com uma visão mais humanista, com uma visão muito mais de amor, de inclusão. Então a religião pode ser também uma fonte bacana da moral, de bons costumes, de como a gente convive bem com os diferentes. Então a religião é aquela coisa, eu vejo dessa maneira, ela ajuda muitos indivíduos, ela tem uma função social importante, mas existem algumas crenças religiosas que são controversas, problemáticas. Você vai lá no Antigo Testamento, tá mandando apedrejar a galera se é adúltera, se é homossexual, se é um necromante, você tenta falar com os espíritos, né? Então isso pode dar margem para um preconceito, uma intolerância a respeito dos colegas espíritas, para dar um exemplo aqui, né, desse último caso que eu usei. Então, dependendo de como uma igreja, um segmento religioso faz uma interpretação da Bíblia, conduz ali os fiéis a respeito de algumas pautas sociais, isso pode ser prejudicial, ou pode ser bom, ou pode ser massa. Então eu vejo uma importância na religião, até porque a minha linha de pesquisa principal é na saúde mental e sua relação com a religiosidade e espiritualidade. E a gente vê que, em geral, quem está envolvido com uma religião tende a ter uma saúde mental um pouquinho melhor. Um pouquinho, tá, gente? Não é também aquela coisa contrastante assim, não. Tanto que a gente compara ateus e religiosos e a gente não vê diferenças em depressão, por exemplo, em sintomas depressivos. Esses grupos são muito semelhantes. Mas, por exemplo, no que se refere a sentido na vida, que tem a ver um pouco, inclusive, com o tema de hoje, que é a morte, religiosos tendem a ter melhor sentido na vida do que ateus. Então, é um dado muito consistente da literatura científica. Então, eu preciso reconhecer que a religião tem um papel social importante, pode ser um pilar na vida de muitas pessoas. Quem sou eu, então, para ser contra a religião e falar que tem que acabar? Eu acho que isso é coisa de ateu Nutella, como brincam por aí, né? O ateu revoltadinho, adolescente que tá... Agora, quando a religião ou alguns religiosos pisam na bola, aí sim a gente tem que apontar, criticar, fazer um posicionamento. E quando a religião começa a se infiltrar na política e definir algumas pautas ali políticas de uma forma não secular, não laica, ferindo a laicidade do Estado, a gente tem que se posicionar. Então eu acho que o ponto é mais esse: as pessoas têm que ter seu direito, a sua liberdade de ter qualquer perspectiva religiosa, filosófica, né, ou o ateísmo, o agnosticismo, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não atropelar os direitos das outras pessoas. Meu ponto é esse. Parafraseando o filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele fala que o existencialismo, que era a extensão filosófica que ele defendia, que ele acreditava, é um humanismo. Em outras palavras, a gente pode dizer que o ateísmo seria também um humanismo, ou é um humanismo? Eu acho complicado a gente dizer o que o ateísmo é, num sentido que vai além da definição que eu dei, sabe? Porque, como eu disse para vocês, existem muitas diferenças entre os ateus em termos de valores. Eu vou dar um exemplo aqui de um preconceito. Ateu só acredita na ciência. Se a ciência diz isso aí, amém, né? A ciência é a nova religião. Os ateus, então... Então existe esse preconceito, que é um preconceito, não é mais do que isso, é uma visão enviesada sobre os ateus também. A gente tem feito conteúdos na internet de vez em quando, inclusive para poder criticar essa parcela do movimento ateísta que é negacionista da ciência. Então, acreditem ou não, existem ateus que não estão confiando assim no trabalho da ciência. Não estou aqui dizendo também que a ciência seja infalível, que os cientistas não errem. Cientistas erram, cientistas são humanos, têm seus vieses, têm suas preferências e cometem erros mesmo. E a ciência não é perfeita e provavelmente nunca vai nos dar todas as respostas. Mas é o melhor meio de investigação que a gente tem sobre a natureza da realidade, sobre como as coisas funcionam.
E a tecnologia está aí para isso, como uma grande evidência. A gente está conversando aqui à distância graças ao trabalho de inúmeros cientistas ao longo do tempo, né? Incluindo Einstein aí e essas coisas. Mas, então esse é um ponto que às vezes confunde, porque não dá para a gente associar o ateísmo com nenhuma ideologia ou com nenhum valor, como se fosse algo do grupo. Tal como no cristianismo a gente tem várias denominações com pegadas diferentes. Jesus foi Deus encarnado ou não foi? Ou foi só o filho do homem? Ele era um homem divino desde o nascimento, ou ele adquiriu a sua divindade na crucificação, ou quando foi batizado por João Batista? Essas questões aí, desde os primórdios do cristianismo, estão, enfim, latentes, na cabeça, né? Das pessoas, né? Não existe um consenso sobre isso, e no ateísmo tão pouco tem um consenso. Então, eu acho complicado a gente falar que o ateísmo é humanismo, porque tem muita gente por aí que está longe de abraçar esses valores humanistas, sabe? Entre os ateus. Tem muita gente que diverge em pautas assim, sociais, humanitárias, econômicas. Tem ateu de direita, tem ateu de esquerda. É uma coisa assim difícil de uniformizar, sabe? De chegar num padrão. Tá certo. Professor Daniel, a gente conversando sobre isso, me veio à mente uma frase do Pondé, que ele fala que Deus é uma variável sem controle epistemológico. E eu queria te perguntar se você acredita que, à medida que a ciência tem essa dificuldade em talvez comprovar a existência de Deus, isso que levaria a maior parte dos ateus a serem ateus, ou se, no seu caso, a sua aproximação com a ciência, se isso te levou a afastar, você falou que por um período da sua vida você participou da igreja, se isso, à medida que você foi se aproximando mais da ciência, se isso te levou para esse lado do ateísmo? De certa forma, o meu contato com a ciência consolidou a minha descrença, o meu ceticismo. Eu fiz um vídeo sobre isso já e conversei com a minha mãe para ela me ajudar a lembrar do meu processo de desconversão. Minha mãe é católica e tudo, e ainda bem, lá em casa foi super tranquilo, né, gente? Porque dependendo da família, se você desvia ali do que é a religião da família, pode ser complicadinho também, né? E ela me ajudou a lembrar isso, que, Daniel, você, desde ali na crisma, no final ali dos seus 15 anos, você já tinha seus questionamentos, você já não era muito religioso, não gostava muito dessa parte da vida, embora eu tenha ido, né? Papai e mamãe deu uma empurrada assim, então fiz primeira comunhão, crismei, ia à missa de vez em quando, mas eu nunca fui assim aquele católico muito dedicado, não, sabe? Fazia minhas orações e tudo, mas sempre tive minhas questões, eu acho, pela minha adolescência ali. E eu acho que a ciência ela chegou para consolidar um pouco dessas crenças alternativas que eu já tinha, um pouco dos questionamentos que eu já tinha, sabe? Eu acho que foi munição para mim. Eu entrei em contato, por exemplo, com Richard Dawkins, que é talvez o maior defensor do ateísmo da atualidade. O livro dele, Deus no Delírio, O Gênio Egoísta, O Maior Espetáculo da Terra. Ele tem vários livros muito bons, assim, O Relojoeiro Cego, que é mais sobre a teoria da evolução contra o criacionismo. Então, indubitavelmente, meu contato com a ciência foi importante para eu ter a convicção que eu tenho hoje. Não que eu seja convicto 100%, tá, gente? Igual eu brinco de estar errado. Vai que eu estou errado mesmo, né? Eu deixo uma margem aí para dúvida também. E é curioso isso porque muitas pessoas tratam crença e descrença como se fossem categóricas, essas atitudes psicológicas nossas, né? Não, ou você acredita ou não acredita. Isso é uma forma simplificada de ver o processo. Quando você vê nas pesquisas de psicologia, a maior parte dos ateus e dos religiosos tem essa margem de dúvida. O pastor Iago Martins, por exemplo, num vídeo que ele fez com o Grande Pirula, divulgador científico, colega meu, ele falou justamente isso. Cara, não tem um mês assim que eu não tenho um momento de ter uma crise, de ter meus questionamentos se Deus existe. Ele é um cara assim, evangélico forte, que divulga a palavra de Deus no YouTube. Então, é normal você ter momentos na vida ou fases de questionar um pouco mais. Um dia que às vezes passa na sua cabeça, será que tem ou não tem? Então, eu gosto de deixar isso claro. Embora eu tenha uma convicção muito alta da inexistência de qualquer tipo de divindade, eu abro uma margem ali. Pode ser que eu esteja errado e eu torço para que esteja. Agora, se eu estiver, tomara que não seja um Deus muito punitivo, né, que autoriza a existência de um inferno no qual eu vou ranger os dentes eternamente. Tomara que seja um tipo de Deus mais bondoso. Então, desculpa a digressão aí, é porque eu super me empolgo falando sobre isso. Mas a ciência sim me ajudou, mas não é que a ciência seja
o motor principal de todos os ateus, tá? Para poder afastar as pessoas da religião. Tem estudos propondo 4 mecanismos importantes para explicar o ateísmo. Um deles, eu não sei se eu vou me prolongar demais e pode ficar tarde, gente, qualquer coisa eu falo depois, tá? Eu não sei se eu vou extrapolar. Posso falar? Pode falar. Um deles é o que alguns filósofos já aventavam lá desde a antiguidade, que é o sofrimento. Então existem estudos na psicologia e na sociologia demonstrando que em países onde há mais desigualdade social, mais corrupção, maiores taxas de assassinato, de transmissão de DSTs, dentre vários outros tipos de problema, as pessoas são mais religiosas. Mesmo no nível individual, as pessoas se tornam mais crentes quando estão solitárias, passando por uma doença, alguma coisa do tipo. Então, o sofrimento é um dos motores da fé. E em países que garantem mais qualidade de vida, como os países da Europa, sobretudo os do norte da Europa, você tem uma prevalência de ateísmo mais alta. Então, esse é um ponto, que é o mecanismo motivacional. O segundo mecanismo é o da hereditariedade social, né? Você herda a crença ou a descrença dos seus pais. Eu entrevistei recentemente o Samuel, que é um professor da UENG, que é ateu, e tem 3 filhos, 2 dos quais, né, os mais velhos, de 13 anos, e o outro deve ter uns 9 anos, já se dizem ateus. Menino pequeno, ele já fala, não, esse trem de Deus não existe não e tal. Então você vê uma influência muito forte na transmissão cultural da fé e do ateísmo. Então filhos de ateus tendem a se tornar ateus ou têm uma chance maior de serem pessoas céticas também. E dentre outros mecanismos, eu não quero me prolongar demais, mas a gente tem muitos estudos mostrando que não é a ciência necessariamente o caminho. A ciência, ela pode ser uma das variáveis intervenientes aí no processo da desconversão, mas existem outros caminhos aí para o ateísmo e para a crença em Deus também. Você vê muitos muitos religiosos que são cientistas. Embora haja estudos mostrando desde o século passado que entre os cientistas mais eminentes a proporção dos que acreditam em um Deus pessoal é menor do que os que não acreditam, tipo Einstein, né? O Einstein falava de religiosidade e tudo, mas num sentido diferente desse que a gente tem tradicionalmente, né? De um Deus pessoal, que é um ser pensante, que produziu tudo, que se importa com a gente. O Einstein não acreditava nesse Deus pessoal. Então, a maior parte dos cientistas mais eminentes, de acordo com 2 estudos do século passado, rejeitam a ideia de um Deus pessoal. Às vezes alguns acreditam numa energia, sabe, uma coisa que organiza o universo e tudo, mas não é esse o tipo de Deus que a gente estuda mais na psicologia, é mais o Deus pessoal que é o objeto nosso de estudos. Mas tudo bem, tá? A maior parte dos cientistas é religiosa e essas coisas não necessariamente são conflitantes. Em alguns casos sim, mas não necessariamente. Professor, desculpa, eu vou falar só rapidinho. Isso me fez lembrar de uma coisa de Aristóteles, na metafísica aristotélica. Ele fala que o universo é movimento, tudo está em movimento constante. Só que, segundo Aristóteles, embora ele não fala da existência de Deus, e seria bem difícil se ele falasse, ele fala que alguma coisa colocou esse universo em movimento. Ele chama de primeiro motor. É interessante que em nenhum momento surge a ideia de um Deus, ou de uma pessoa, ou de um ser senciente que criou tudo, mas que colocou alguma coisa que colocou o universo em movimento, né? Pode ser energia, pode ser outra coisa nesse sentido aí. É uma ideia interessante, que é discutida às vezes pelos ateus teóricos e que discutem esses temas. E antes do Big Bang, o que rolou ali? Quem deu o start, o pontapé inicial ali na grande explosão, né? A minha resposta, eu não sei. E tá tudo bem não saber, entende? Pode ser que veio do nada, sei lá. Teve um outro universo que criou isso aqui, né? Hoje tem essa especulação entre alguns físicos dos multiversos, universos paralelos que estão, entre aspas, se procriando por aí. E esse aqui é só mais um entre bilhões e bilhões de universos. Vai que, não sei, eu não tenho estudo bastante para acreditar nisso, nem para recusar, assim, de forma categórica. Mas eu acho que há muita especulação sobre isso, e diante de boas evidências, eu não vou ter uma convicção, sabe, uma opinião forte a respeito desse motor inicial. Agora, uma problematização sobre isso. Dizer que Deus deu o pontapé inicial não resolve o problema, porque você está só
jogando para outro nível ali o problema, jogando para debaixo do tapete. Quem criou Deus? Como Deus se iniciou? Né? Porque você dizer que Deus sempre existiu não resolve muito problema para gente. O universo talvez tenha sempre existido, por que não também? Não sei, sabe? Eu acho assim que dá para a gente problematizar um pouquinho ainda assim essa ideia. O próprio Stephen Hawking, um dos físicos mais famosos de todos os tempos, problematizou de uma maneira diferente no seu livro Breves Respostas para Grandes Questões. Ele disse assim: para as coisas acontecerem, para as coisas existirem e acontecerem, é preciso haver tempo e espaço. E o tempo e o espaço só passaram a existir a partir do Big Bang. Logo, como vai existir um ser que se movimentou, que deu pontapé inicial, que existia antes da existência do tempo e espaço, sem os quais a gente não consegue, nada pode acontecer? Então ele traz esse questionamento muito interessante. Eu não sei, eu não sou físico, ele fala de física quântica, umas paradas complicadinhas aí, sobre as quais eu sou leigo, mas assim, eu prefiro ser agnóstico nesse ponto, sabe? Eu não sei mesmo, e para mim tá tudo bem. O ateu não tem que se apegar a qualquer hipótese, sabe? Abraçar, e é isso aqui. A gente, e nem o religioso, na verdade, né? A gente, sobre algumas questões, pode ter dúvida. E eu acho, inclusive, uma atitude mais virtuosa epistemicamente a gente abrir mão de um juízo, né, de uma opinião forte sobre alguma coisa sobre a qual a gente não tem muito conhecimento mesmo. Então, não sei. Professor, então, será que eu posso considerar assim que o ateu ele não se preocupa tanto com essa divindade porque ele está se responsabilizando e não há uma terceirização das causas dos eventos que vão acontecendo, porque é responsabilidade de cada um o jeito de conduzir, né, com Sim. causas e consequências que vão você vai assumindo e vivenciando aquilo. Então, eu acho que sim, é uma visão. Eu não posso dizer que está presente entre todos os ateus, mas é uma visão mais comum no ateísmo mesmo, que nós somos os responsáveis pelo nosso destino, pelas condições de vida que a gente tem. A gente não pode contar com essa força externa divina para melhorar as nossas condições de vida. O Carl Sagan, no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, falou um pouco sobre isso. Inclusive de pessoas que abriram mão da sua religião e transferiram a sua esperança sobre o futuro, um futuro melhor, nas mãos dos alienígenas. Então tem essa expectativa. Várias seitas, vários grupos que acreditam que a gente está sendo visitado, que em breve eles vão se revelar, que eles vão, enfim, ajudar a gente a superar todos os problemas da humanidade. Então é uma terceirização também, jogar nas mãos de um agente externo as nossas bagunças, né, para poder resolver tudo. E tem um estudo mais especificamente sobre sentido de vida que foi feito nos Estados Unidos por um psicólogo cujo sobrenome é Speed, que ele encontrou que os ateus, mais do que os religiosos, têm mesmo essa visão, Bárbara, de depende de nós construirmos um sentido para a nossa vida. O sentido da vida não está posto de forma prévia, a priori, sabe? E a gente tem que saber qual é. Na verdade, a vida intrinsecamente não teria um sentido e nós somos responsáveis para construir esse sentido ao longo da jornada. Sim. O sentido da vida, então, seria variável de pessoa para pessoa. No meu caso, por exemplo, o que dá sentido na minha vida? O amor, eu constituir minha família, minhas relações familiares, eu fazer ciência, descobrir cada vez mais coisas sobre comportamento humano, eu fazer meu trabalho de divulgação científica, eu ensinar meus alunos. Isso tudo rega a minha vida de propósito, de objetivos, de um norte, e a filosofia e talvez um pouco mais a ciência me ajudam a construir também um mapa de significados da vida, né? Aquela visão de mundo que a gente fala. O que é o ser humano? O que é a existência? Como as coisas se organizam no universo? Então, mesmo sem religião, o ateu pode adquirir fontes de sentido e de explicação para a sua vida alternativas, em outros meios. Não quer dizer que você é ateu, que a vida não tem significado, que a vida não tem propósito, que você não possa ser feliz e assim por diante. Embora os ateus sejam em média, né, tenham um pouquinho menos de sentido na vida, tem um porquê, talvez tenham menos respostas para essas grandes questões, né? Talvez por isso. Isso não significa que os ateus estejam passando por mais crises existenciais, que é um pouco diferente. Eu brinco assim, quando eu falo sobre esse assunto nos meus cursos. Uma coisa é
o ateu ter o tanque de combustível, pensa no carro, né, na analogia do carro. O religioso médio tem 70 litros num tanque de 100, faz de conta, 70% tá cheio. O ateu tem tipo 60%. Tá um pouco menos de combustível, mas não tá tão baixo a ponto de chegar na reserva e ter uma crise existencial, entende? O ateu médio não se diferencia do religioso médio em termos de vivenciar crises existenciais. A vida não tem sentido, é preto e branco, eu não quero mais viver, que coisa ruim que é viver. Religiosos e ateus são similares nisso, de acordo com 2 pesquisas. Uma delas feita na Alemanha pela Skinel, que é uma grande pesquisadora que eu muito admiro. Mas o religioso médio tem um pouquinho mais de sentido na vida. Talvez porque ele tenha mais respostas do que o ateu médio para essas grandes questões existenciais. É uma possibilidade. Certo. Isso. Professor, e o que significa a morte do corpo físico para o ateu? No caso, para o senhor, porque já que o senhor disse que tem subcorrentes, né, dentro do ateísmo. Exato. Então eu vou falar sobre o subgrupo de ateus que é naturalista, ou seja, que acredita que só existe o mundo material, natural. Para esse subgrupo de ateus, eu acredito que entre as pessoas que se classificam como ateias, desculpa aí os parênteses, mas é porque às vezes o tema é um pouquinho mais complexo do que parece. É porque, como eu comentei antes, existe o ateu místico, esse ateu que acredita em reencarnação. Então, existe um subgrupo de ateus que pode acreditar em vida após a morte. Só que uma coisa que eu vou investigar agora nessa pesquisa, que eu vou conduzir com o André Gadelha, a gente desconfia que esses ateus não se intitulam ateus. Porque os estudos que apontam a existência desses ateus místicos, eles identificam essa subcategoria pela pergunta: Deus existe? Aí essas pessoas dizem que não, mas preferem não se chamar de ateias. Boa parte dessas pessoas prefere: eu não acredito em Deus, Deus não existe, mas eu sou cético, mas eu sou racionalista, mas eu sou, sei lá, até agnóstico. Então tem gente que é ateia do ponto de vista psicológico, que a gente fala, né, que são pessoas que dizem assim: não, Deus não existe. Do ponto de vista comportamental, são pessoas ateias, mas não necessariamente se intitulam como ateias. Agora, entre aquelas que se intitulam como ateias, que são os ateus que saíram do armário, assumidos, os ateus positivos que a gente fala, né? Positivo não no sentido de valor, tá, gente? De ser melhor ou pior, mas no sentido de afirmativo mesmo. Eu sou ateu, me identifico com essa identidade mesmo. Esses ateus parecem, em geral, ser mais naturalistas. Aí, para esses ateus, depois da morte, é como era antes do nosso nascimento. Nada. É inexistência. É um sono profundo e interminável em que não existem sonhos. Para vocês pensarem, isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu gosto de trazer isso às vezes. A gente bota lá a nossa cabeça no travesseiro para dormir. Ali, no dia seguinte, a gente acorda. Às vezes a gente se lembra de uns sonhos que a gente teve, né? Então a gente não fica completamente desligado. Existem intervalos ali durante o nosso sono em que a gente começa a sonhar. Durante esses períodos, a gente está existindo enquanto um ser consciente, um ser pensante, um ser que ama, que tem raiva, que briga. E eu sonho pra caramba, assim, quase todo dia eu lembro dos meus sonhos. Mas na maior parte da noite, a gente não existe enquanto um ser pensante, consciente. É assim que é morrer. Para nossa visão, é isso. A gente vivencia, a gente tem a experiência de cessar a nossa consciência todas as noites. Quando você desmaia também, você tem essa experiência de deixar de existir enquanto um ser pensante. O seu corpo físico está ali, mas o seu cérebro não está funcionando de um jeito a configurar a consciência de você ser alguém que tem pensamentos, que tem sentimentos, que tem percepções do que está acontecendo ao seu redor. Você, enquanto um ser pensante, não existe de forma ininterrupta. A gente tem essas interrupções na nossa existência subjetiva. Então, todas as noites isso acontece. Esse é o melhor exemplo, assim. E não tem dor, não tem alegria, não tem nada. A gente, né, esse subgrupo de ateus, acredita que vai ser assim depois da morte. Um nada eterno, um sono profundo sem sonhos. É isso que é morrer para boa parte dos ateus, então. É a aposta que eu faço. E aí a gente tem argumentos para isso, né? Eu acho que não é o momento aqui, não estou querendo fazer uma defesa do ateísmo, é mais apresentar a nossa visão, né? Mas é nisso que a gente acredita. E eu espero estar errado, que eu quero viver para sempre. Professor, nas religiões eles fazem uma subdivisão. Existe o corpo, a alma, o espírito.
E para o naturalismo parece que a divisão é diferente, é corpo consciente e corpo pensante. Existe essa divisão ou eu entendi mal na sua fala anterior? É uma boa questão, porque o espírito aí depende de autor para autor. Existem autores ateus que vão dizer que o espírito humano é essa parte da nossa mente mais virtuosa, que envolve uma reflexão, a contemplação de quem nós somos. Então existiria esse espírito, mas esse espírito faria parte do nosso corpo. Seria algo físico também, natural, e não algo à parte que está conectado com o nosso corpo. Seria uma expressão mais virtuosa da humanidade. Esse é o espírito humano, assim. Para alguns autores, tá? Tipo o André Comte-Sponville, que é um filósofo, inclusive, eu acho que da França. Ele tem uma visão mais ou menos assim de espírito. Mas, para tantos outros autores, não existe, ou eles preferem não dizer que a gente é dividido dessa maneira. A mente humana, aí eu entro um pouquinho na filosofia da mente, para esses autores naturalistas, é uma perspectiva diferente de uma parte do corpo humano. Faz parte do corpo a mente humana. A mente humana seria o ponto de vista subjetivo daquilo que o meu cérebro faz. É um pouco abstrato assim na definição, mas um exemplo aqui da água. A água tem vários tipos de propriedades. Tem a propriedade dela no sentido sensorial mesmo, de a gente vê-la aqui nesse copo. Tem uma propriedade que é a umidade, né? Tomo um gole, eu sinto o sabor, eu não sei, né? Eu acho que a água não tem sabor, mas a temperatura, a questão tátil, a água faz barulho também quando chove ou qualquer coisa assim. A água, o conceito de água é formado por várias propriedades. O nosso corpo também tem várias propriedades, várias partes e perspectivas. Aquilo que o nosso cérebro faz no ponto de vista do sujeito, na perspectiva privada individual dele, o que a gente chama de mente. É o pensar, é o sentir, é o sonhar, é o fantasiar, é o se lembrar e assim por diante. Não são experiências produzidas ou que estão conectadas com o espírito, que é uma outra entidade, que é uma substância não natural, não material, paralela, pelo menos na nossa perspectiva, sabe? Como a gente vê nesse dualismo cartesiano que as religiões adotam também normalmente. Então a gente entende que toda a mente humana, a nossa consciência, é um produto do cérebro. É aquilo que o cérebro está fazendo, é certos tipos de atividade cerebral, não é toda a atividade cerebral, até porque eu mencionei aqui para vocês que quando a gente dorme, tem momentos em que o nosso cérebro não está ativado de tal maneira a construir essa noção de eu, um eu pensante. O cérebro muda o seu funcionamento e esse eu pensante deixa de existir momentaneamente. Você bebe uma cerveja, você fica mais saidinho, mas o controle dos impulsos também vai para o saco, né? Então você tem alterações com várias substâncias psicoativas. Quando você desenvolve um quadro, um transtorno mental, tem um desequilíbrio químico no seu cérebro, uma pessoa que se deprime, uma pessoa que é bipolar e está num episódio de mania, você tem uma mudança muito drástica na forma de pensar. O seu eu se modifica conforme esse cérebro se modifica. Então essa é a nossa visão. A mente, o espírito humano, entre aspas aqui, seria não mais do que a perspectiva do sujeito daquilo que o seu cérebro está fazendo. E a gente acredita que quando esse cérebro para de funcionar, esse eu pensante também para de existir. Professor Daniel, até usando já, puxando esse fio e trazendo um pouco para a perspectiva da doação de corpos, você acredita que essa característica do ateísmo, ela permite, justamente como você respondeu à pergunta de não ter nada após a morte, do que seria a morte, ela traria uma tendência maior à doação, justamente porque aquele corpo, aquela matéria não vai ter mais significado? Ou pelo contrário, o ateu, por ele não ter uma supervalorização de algo divino, ele teria um maior apego ao que é material, ao que ele tem enquanto vida, e da mesma forma para os religiosos, se talvez por haver essa supervalorização do que é divino, do que é espiritual, teria um maior desapego ao que é material, e assim traria uma maior tendência à doação, ou o contrário? Qual que é a sua visão sobre isso?
É uma pergunta muito boa, muito interessante. Eu tinha adiantado para a Bárbara que não é algo com que eu ocupei minha cabeça assim, durante as pesquisas, meus estudos, e fiquei muito curioso sobre isso, a ponto de fazer uma enquete lá no meu Instagram. Porque eu tenho um público muito grande, né? De quase 60 mil pessoas me seguem por lá, e boa parte dessas pessoas são ateus, são agnósticos, são pessoas céticas. Tem muito religioso também, né? Porque meu trabalho é bem respeitoso, assim, né? Eu não fico enchendo o saco de ninguém para desconverter, nem nada. Mas como eu falei assim, Bárbara, eu vou fazer lá então essa enquete, vamos ver no que dá. E aí o que eu encontrei? Olha que interessante. Eu fiz 2 enquetes, uma para os ateus responderem e uma para os religiosos responderem, inclusive para a gente fazer essa comparação aí, ó. De fato, os religiosos se mostraram menos propensos a doar seus corpos depois da morte, né, para fins de ciência, fins de estudos e tal. Quantos por cento, né, aqui, ó? Foram 1.761 ateus que votaram e religiosos foram 957. Vou arredondar, 35% dos ateus, 1/3, falou que entre enterro, cremação e doação, bora doar o corpo para a ciência. 1/3 dos ateus. Já os religiosos, arredondando aqui, 20% deles, 1/5, doaria seu corpo para os estudos, para a ciência. Então a gente tem uma discrepância aí bem interessante, né? 1 a cada 5 religiosos, então, opa, eu topo, hein? Vamos doar meu corpo para a ciência, ao passo que 1 a cada 3 ateus concordou, né? Falou que é melhor doar para a ciência do que cremar ou do que enterrar. A explicação disso, e agora? Eis o mistério da fé. Não perguntei isso lá. A parte de por que não foi colocada. Mas assim, a gente pode especular um pouquinho. Eu vou até dar o meu exemplo, né? Eu nem sabia dessa possibilidade até começar a conversar com a Bárbara sobre isso recentemente. Eu achei muito legal isso. Aí eu comentei com minha esposa, né? Nath, é massa isso aí, né? Doar o corpo para ciência e tudo. Não vou fazer nada com o meu corpo depois. Qualquer diferença faz, né? Aí ela falou assim, não, mas para mim faz. Então é curioso porque às vezes para o familiar isso é importante, ter um velório, o enterro, etc, etc. Então, veja bem, às vezes não é só o indivíduo ali que vai ter esse controle sobre o que vai acontecer, e talvez a decisão dele seja influenciada pelos familiares também, porque depois que minha esposa se colocou muito contra, eu já fiquei, e agora, né? A gente fica meio tocado quando é alguém importante na nossa vida, né? Então tem decisões nossas que são influenciadas também. Mas talvez eu convença ela do contrário mais pra frente. Tem espero que tenha, né? Muita estrada pela frente ainda. Mas eu acredito que essa é uma hipótese interessante. Uma vez que os ateus acreditam que não vai fazer diferença alguma o meu corpo ser cremado ou ser qualquer coisa, se eu valorizo a ciência em alguma medida... E se os ateus, então, valorizam mais a ciência do que os religiosos, talvez naquele aspecto de a ciência ser aquela fonte de sentido, de respostas que a religião não dá para os ateus, né? Vamos pensar assim, a ciência, então, pode ter uma importância nessa construção de sentido de vida mais importante entre os ateus do que entre os religiosos. Então, pode ser que, deixa eu retribuir aqui, deixa a ciência, o ensino se beneficiar com o meu corpo. É uma hipótese, tá, gente? Isso aqui é só uma especulação, tá? Não estou afirmando, eu não vi estudos científicos a respeito disso. Mas é curioso que tem alguns estudos um pouco mais gerais sobre isso, onde os ateus dizem assim, parece que eles são menos propensos a querer um enterro, um velório, do que os religiosos, até porque o velório ele está no imaginário popular muito associado com a oração, com aquele momento da fé. E tem um estudo que mostrou isso, que os ateus se incomodam e preferem que não haja um momento religioso no seu velório. Eu acho que vários elementos assim, de fato, devem explicar um pouco essas diferenças entre ateus e religiosos no que se refere ao que vai acontecer com o seu corpo. Aí quando a gente vê, por exemplo, cremação, vamos lá, 51% dos ateus preferiram a cremação, metade. Olha só, ao passo que os religiosos um pouco menos, 42% para arredondar aqui, e o enterro 38% entre os religiosos e a metade, não, na verdade menos da metade, e 14% os ateus. Então os religiosos têm uma preferência, quando comparados aos ateus, né, tem uma proporção maior de religiosos que preferem ser enterrados, 38%
versos 14. Isso indica para a gente, talvez, né, mais uma especulação, que o enterro, como eu estava falando antes, tem essa associação de uma despedida mais religiosa, tem aquele momento ali de uma oração, às vezes vem um padre, um pastor, alguém para ter uma palavra. Então, é possível que esse momento não seja tão valorizado assim pelos ateus, daí eles preferirem a cremação, e talvez por isso também um pouco mais ateus, 1/3 deles, né, apresentou essa preferência na minha enquete, tá, gente? Não é estudo científico, é uma enquete, mas pode dar um direcionamento pra gente, quem sabe aí, estudos depois possam ver se bate com essa enquete que eu fiz. Então, e é uma amostra boa, né? Não deixam de ser evidências, né? Já que a gente está falando em... quase 2.000 ali, né? Um questionário de opinião, né? Muito bom. Um questionário de opinião. Professor... Mas é um tema... Pode falar. E quanto à doação de órgãos, aí os ateus não têm nenhum problema em relação a esse aspecto, né? Eu acho que é aquilo que eu falei antes. Vai depender também de outras pessoas com quem a gente convive e tudo, mas eu acredito que... Eu sei que tem alguns aspectos do cristianismo, eu estou aqui especulando, divagando um pouquinho com vocês, tá, gente? Porque, como eu falei, não é um tema no qual eu me aprofundei tudo em termos de pesquisa. Mas eu sei que tem alguns segmentos do cristianismo que acreditam não na reencarnação, mas naquela ressurreição, e você sairia mesmo debaixo da terra, o mesmo corpo que você teve vai, enfim, entre aspas, se regenerar, alguma coisa assim. Eu não sei até que ponto que isso pode impactar em algumas decisões, né? Vai tirar uma parte de mim, e quando eu voltar à vida, quando Jesus voltar, como é que vai ficar essa história aí, né? Meu corpo vai ficar meio desfalcado em algum aspecto? Eu não sei. E pode ser que os ateus tenham menos apego nesse sentido, né? Poxa, o que vão fazer com o meu corpo? Não importa para mim, eu não vou existir mais. Vai ser só o meu veículo aqui que vai ser descartado, porque eu, enquanto um ser pensante, não vou existir mais, então tudo bem. Eu acredito que haja uma adesão maior entre os ateus, mas eu não fiz enquete sobre isso, nem vi estudos a respeito disso. Mas é uma questão muito, muito interessante também, porque, querendo ou não, a nossa visão de mundo impacta em cima disso, né? A nossa construção sobre o pós-morte, o que vai acontecer comigo, com o meu corpo. Eu acho que tem tantas crenças que se associam com isso, com esse momento, né, o funeral, essa passagem para um outro estágio, uma outra dimensão, ou não tem nada disso. Os ateus, inclusive, numa pesquisa que eu olhei rapidamente ontem, eles têm uma preferência que, nesse momento da morte, havendo um velório, que seja um momento mais de festejar, um momento mais feliz do que de despedir naquele sentido fúnebre, literal ou metaforicamente, aí, né, de a gente ficar triste, de ser aquele momento. Eu vi, então, nesse estudo, essa tendência de os ateus quererem que seja uma despedida mais alegre, mais feliz, para festejar mesmo essa trajetória, né, esse caminho. Mas é um tema muito legal, assim. Pelo que eu senti, tem pouco estudo. Em comparação com a minha linha de pesquisa, que é a saúde mental, ateísmo, religiosidade, quando eu procurei assim, um pouquinho sobre morte, ateísmo, muita pouca coisa apareceu. Parece que é um campo aí a ser encarado de frente, investigado, porque é um tema muito, muito legal, muito interessante. E mais um dado legal de um estudo que eu vi também, nessa pesquisa rápida que eu fiz. Os ateus mais convictos de que não existe Deus, eles encaram a morte, a finitude, de forma mais serena, de forma mais tranquila, a aceitar mesmo que tudo bem, vai acabar a minha vida, as coisas, né, vivi o que eu tinha para viver, e é isso aí, né, de uma forma mais serena. Aqueles ateus que não são tão convictos assim, que têm mais hesitação, será que é, será que não é, eles têm mais dificuldade de encarar a morte e de aceitá-la, né, de aceitar como um processo que faz parte da vida. Eu não sei se para os religiosos é a mesma coisa. A convicção de que vai haver uma vida após a morte deixar o processo mais sereno. Faz sentido, mas eu admito que eu não li estudos a respeito disso, né? Sobre isso que o senhor está falando, me lembra de um filme, embora não seja científico, mas de um filme que me levou a questionar a respeito disso. Chama The Discovery, na Netflix. Um cientista descobre
né, prova que existe a vida após a morte, então aumenta o número de suicídio. Né? As pessoas aumenta o número de suicídio porque elas têm certeza que esta vida não vai ser o fim, então elas querem ir logo para a próxima, então elas começam a tirar a sua vida, né? E o filme entra dentro dessa discussão, né? Será que foi ruim ter descoberto a vida após a morte, porque as pessoas estão se matando, enfim. Mas a certeza de que existe vida após a morte faz com que as pessoas rejeitem essa vida, porque elas querem viver a próxima, né? A que vier depois, né? Mas interessante é que se descobre que existe vida após a morte, mas não se descobre qual vida é, não se diz qual é. Então, se é melhor, se é pior. Exatamente. Então, assim, é engraçado que nessa hora da finitude da vida, professor, eu acredito que tanto para o religioso quanto para o ateu é muito semelhante. O senhor disse aí que para o ateu mais convicto, ele está mais sereno, né? Mas existe uma piadinha entre os cristãos, entre os crentes, né? As pessoas que creem, que no final da vida o ateu se converte, ou crê em um Deus, ou pede por um Deus, né? Então existe essa ideia, mas é porque no final das contas nós somos seres que duvidam, né? Até aqueles que creem duvidam, e no final da vida a gente duvida para onde nós vamos, caso creiamos em alguma coisa que vem depois, né? Não sabemos qual é. Né? E se for de um Deus ruim, como você disse que criou o inferno só para jogar as almas lá e viverem eternamente queimando, né? Será que eu estou pronto para isso? Eu acreditei a vida inteira em Deus, né? E dá medo, dá angústia, né? Não quero morrer, me apego à vida para não ir para lá, né? Nesse sentido aí. Pois é. Exato. Assim, a experiência de ver um corpo e estudar ali chega a ser um pouquinho interessante, porque independente da religião do aluno que vivencia aquilo, outro dia me perguntaram assim, a gente tinha feito a remoção da pele, então ele estava todo com os músculos expostos. E aí me perguntaram, professora, é todo mundo assim? E a verdade é que né? Somos todos iguais, removendo a pele. Não tem diferença se você foi rico, pobre, partido político, etnia, é tudo igual por dentro, né? E vivenciar isso aí, independente da religião, independente de acreditar que existe ou não a vida, existe ou não continuidade, o fato é que o corpo está ali, né? E aí existe a morte, né? A morte sim existe, ela vai acontecer. A certeza de que... eu acho que é uma experiência interessante para o aluno que vai se formar médico, vai atender seres humanos e passa a tratá-los como pessoas iguais, né? Então, daí a formação humanística no trato com o cadáver, né? Então, o importante é esse diálogo. Esse diálogo, ele é interessante porque a gente conclui que é uma experiência necessária, né, para o profissional da saúde. Ela não vai trazer conceitos técnicos apenas. Ela vai trabalhar um outro lado humanístico, né? Esse raciocínio de que, independente da crença de se existe ou não, a evidência material que ele tem ali para estudar é que ela vai acontecer, né? Inclusive, bom que você falou profissionais da saúde, né? Mesmo não sendo entre médicos, o psicólogo, por exemplo, falando da minha categoria, está em contato com esse tema constantemente. Você atende pacientes que têm ideação suicida, que pensam sobre a morte, o morrer, pacientes que perderam um ente querido e estão ali enlutados, precisando falar a respeito desse tema. Então, é um assunto que precisa ser mais discutido nas universidades. Eu acho que muitas vezes o aluno sai sem uma capacitação, um preparo adequado para lidar com essas questões, tanto no que se refere à prestação de serviço com os pacientes que estão passando por um processo de morrer ou que perderam um ente querido, quanto também para eles mesmos estarem prontos para lidar com isso. Eu já tive um paciente que morreu não durante o atendimento, né, mas era paciente meu e veio a falecer. E foi uma coisa que mexeu comigo. Eu estava no início da carreira ainda. Primeira vez que eu perco um paciente. E essas coisas, dependendo
da área de atuação sua na psicoterapia, se você atende casos mais graves de pacientes que têm ideação suicida frequentemente, pacientes deprimidos, com transtorno bipolar, transtorno borderline. Então, são exemplos de alguns diagnósticos que têm essa associação com o pensamento suicida, a tentativa de autoextermínio. Você tem que estar pronto para não só lidar com esses pacientes, mas para a possibilidade de perder alguns desses pacientes ao longo da sua trajetória. Então, a gente tem que, por mais doloroso que seja, entrar em contato com essas questões para a gente levar isso com mais serenidade e de uma forma mais profissional, porque isso vai aparecer nos nossos consultórios. Você seja médico, psicólogo, enfim, talvez outros enfermeiros, vão ter que lidar com esse tipo de assunto. Exatamente. Né? Isso. Professor, só para fechar as minhas perguntas aqui, né? Queria perguntar se nos seus estudos, aí na sua área de estudo, o senhor constatou se a fé ajuda na saúde mental ou no enfrentamento das adversidades da vida ou não? A fé, a religiosidade pode sim ajudar. Existe um conceito na psicologia da religião que é o enfrentamento religioso diante dessas adversidades, de uma doença, de uma perda, ou no momento de transição na vida, no casamento, ou uma separação, perda de emprego. A fé, ela pode ser um mecanismo ou uma forma de você lidar, é o coping, né, que é um termo em inglês que às vezes a gente usa também assim, portuguesamos, né, o coping, mas que é um enfrentamento. Existe então um enfrentamento dos problemas que pode ter esse conteúdo religioso, no sentido de, olha, aconteceu isso, mas é uma forma de eu me fortalecer espiritualmente. Deus tem um plano melhor para a minha vida. Talvez não era isso aqui que me faria mais feliz, né? Eu não consegui esse emprego, eu não consegui passar nessa prova. Talvez seja uma outra coisa que Deus está reservando para mim lá na frente. Eu estou passando por isso enfim, N motivos, né? O espírita pode pensar também que o que eu fiz na minha vida passada explica porque eu estou sofrendo desse jeito agora, mas é para o meu crescimento, para a minha evolução espiritual. Então são maneiras que a religião, formas de a religião ajudar o ser humano a interpretar de uma maneira mais positiva, mais construtiva essas adversidades. Agora é curioso, tem estudos sobre isso mostrando que, apesar de haver essa diferença evidente entre ateus e religiosos, os ateus não vão ter esse enfrentamento religioso. Fora isso, várias outras estratégias são similares entre ateus e religiosos, tipo desabafar com alguém, chamar alguém para conversar, tá acontecendo isso comigo e tal. Não sei se a procura de psicoterapia acontece na mesma medida, porque tem estudos sugerindo que, dependendo da religião em que você está, aquele problema mental seu pode ser interpretado como algo espiritual e alguns religiosos demoram mais a procurar ajuda médica, ajuda psicológica para resolver esses problemas psicológicos, né? Esse, inclusive, é um possível aspecto negativo de alguns envolvimentos religiosos. Não estou generalizando aqui, beleza? Mas tem estudos mostrando, sim, que a fé, a religiosidade pode amparar as pessoas em momentos difíceis e pode se relacionar com uma saúde mental um pouco melhor. Eu gosto de enfatizar um pouco melhor porque muitas vezes aparece na mídia de uma maneira que passa a impressão de que para você curar sua depressão basta você voltar a ir à missa, voltar a ir ao culto, ao centro espírita, e não é uma coisa tão simples assim, e a associação não é tão forte assim. Para algumas pessoas pode ter um efeito terapêutico, sim, pode ajudar um pouco no enfrentamento daquela dificuldade. Para outras, nem tanto. Então depende. Para quem não é muito religioso, não ajuda muito assim. Então, mesmo entre os religiosos, tem aqueles que se beneficiam mais ou se beneficiam menos da fé. Existem expressões de fé que são mais positivas do que outras. Só para dar um exemplo sobre isso. Entre os religiosos, aqueles que têm uma visão mais positiva de Deus, que Deus é um ser acolhedor, inclusivo, amoroso, que protege, tem melhor saúde mental do que os religiosos que têm uma visão de um Deus mais
Antigo Testamento, entre aspas, né? Mais durão, sabe? Mais vingativo, que vai castigar, que você tem que me seguir, mais ciumento, né? Não olha para outro lado não, ó, sou eu aqui que você tem que olhar e tudo. Então, quem tem a visão desse tipo de divindade tende a ter pior saúde mental do que quem tem uma visão mais positiva, mais amorosa dessa divindade. Mas, de forma geral, igual o Paulo Dalgalarrondo, que é um psiquiatra que trabalha com esse assunto também, concluiu num livro dele, o saldo é positivo. Existem envolvimentos religiosos que podem prejudicar a saúde mental, mas, em geral, o saldo é mais positivo do que negativo. Certo. Bárbara, Juliano, Álvaro, mais alguma pergunta? Eu estou satisfeito, professor, eu até agradeço, porque é sempre bom falar sobre esses assuntos e ouvir de uma pessoa que tem um conhecimento como o senhor, tudo que ouvimos aqui, né? Então, só para ficar claro, sim, para ver se eu entendi bem o que o senhor disse, segundo a sua visão, que é um ateu, né? A ideia de doar o corpo para a ciência, de doar os órgãos para o transplante, essa ideia não é uma ideia ruim, embora muitas vezes seja difícil tomá-la por causa dos nossos familiares que ficarão vivos e que vão ficar sentidos, né, com a falta de ter uma referência, né, de alguém que vai nos trazer saudade no futuro. Seria isso? Eu acredito que, eu estou falando um pouco por mim também, né? Embora a gente viu ali na minha enquete que 1/3 dos ateus se mostrou favorável para a doação do corpo para a ciência e tudo, pode haver um pouco disso sim, um pouco de uma influência familiar. E acrescenta aqui mais um detalhe, porque os ateus, embora não creem, esses ateus naturalistas, na vida após a morte e tudo, tem um conceito na psicologia que é a eternidade simbólica. Não existir depois da morte não é a mesma coisa de não querer ser lembrado. Então pode ter ateus que, poxa, mas e aí? Eu não vou ter um túmulo? Eu não vou ter um espaço? Eu não vou estar lá num pote, né? O meu corpo cremado, as minhas cinzas, para lembrarem de mim e tudo. Talvez haja um pouco desse componente aí, ó. Pesquisas aí que o pessoal vai fazer, podia investigar isso. Será que às vezes isso pode interferir na decisão do ateu também? Então eu deixo essa segunda hipótese aí para quem sabe mais para frente, vocês investigarem, enfim, a gente dá uma olhadinha nisso aí. É isso. Eu estou muito feliz de ter participado. É claro que ao longo da conversa vão surgindo muitos pontos que dá vontade de a gente conversar eternamente, destrinchando todo o assunto, mas por conta do tempo, eu acho que enriqueceu bastante a nossa discussão sobre a visão da religião e a espiritualidade, tendo essa relação com a doação de corpos e órgãos. Então só tenho a agradecer, Daniel, por ter topado e aceitado o nosso convite de estar aqui discutindo com a gente. Eu também quero agradecer por você compartilhar seus conhecimentos com a gente. Foi uma doação importante para o nosso programa, né, aqui. Vamos e parabenizar pelo trabalho que você faz, né? Continue, porque eu acho que é muito saudável essas discussões. Promove realmente saúde mental, o diálogo, né, e a desmistificação dessa relação que existe da humanidade com a religião, né? E assim, não seria tão importante explicar, né, de onde veio, sendo que a questão mais importante é como nós estamos, qual é a nossa postura, como nós nos comportamos, né, diante das dificuldades e das facilidades que a gente enfrenta por aí. Então, parabéns pelo trabalho, continue. E eu agradeço muito a TV Câmara de novo e a EGEL pela parceria, né, pela colaboração. Muito obrigada. Professor, só dá um arroba para nós, o seu arroba aí do Instagram, isso, se o senhor importante. Tem um outro endereço, YouTube, alguma coisa assim, para a gente seguir e divulgar isso. Beleza, eu tô lá no Instagram, no @prof.danielgontijo, Facebook, Twitter também, jogando Prof. Daniel Gontijo, vocês vão me achar. E no YouTube também, Prof. Daniel Gontijo. Então é tudo, para todo lado. Prof. Daniel Gontijo, vocês vão ver meu trabalho em todas as... Até no TikTok eu tô, mas lá eu não sou muito ativo não, porque eu não sou muito de dancinha, tá, gente? Vocês me desculpem, mas é difícil, não tem ainda uma dancinha teísta, tá? Mas eu agradeço a todos pelo convite, pela oportunidade, foi um prazer bater esse papo interessante com vocês. Valeu. Muito bem. Essa então foi nossa conversa com o professor Daniel Foschetti Gontijo,
graduado em psicologia, mestre e doutor em neurociências, ele que participou aqui com a gente dessa série de entrevistas sobre o aspecto filosófico, religioso dos programas de doação de corpos para ensino e pesquisa em todo o Brasil. Agradeço também aqui a professora Bárbara de Lima Lucas, da nossa UFJ, o Juliano Vilela, da nossa EGEL aqui da Câmara, e ao estudante de medicina aqui da UFJ, Álvaro Alves de Sá Júnior. E a gente espera você na nossa próxima edição. Até lá!